As origens do totalitarismo, da grande autora judia Hannah Arendt. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou fazer a iniciação do trabalho dessa grande obra, dessa grande filósofa Hannah Arendt. Bom, é importante a gente colocar que inicialmente eu pensei de fazer um único vídeo demonstrando a importância e a análise desse livro, mas devido à grande quantidade de informação e a profundidade desse livro, eu decidi dividir o conteúdo da análise desse livro em 4 vídeos. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer apenas uma introdução mostrando a importância da autora, da obra, explicando as características amplas e gerais. Nos vídeos seguintes eu vou estar aqui com o livro, a gente vai junto fazer análise de pontos específicos desse livro, mostrando as passagens, lendo os principais pontos, interpretando-os, e a gente vai fazer esses vídeos durante os outros domingos, que são os dias que nós postamos os nossos vídeos. Então, assim, sobre esse livro, Hannah Arendt era uma grande escritora de origem judia e fugiu da Alemanha, nasceu na Alemanha e fugiu vítima da perseguição nazista. E é interessante a gente colocar que ela não se intitulava como filósofa e nem acreditava que o seu livro poderia ser considerado filosofia política. Ela preferia identificar a sua obra dentro do campo da teoria política. E é interessante que alguns autores eles não se intitulam filósofos, como por exemplo Michel Foucault. Aqui a gente já está abrindo um parênteses. Foucault ele sempre se definia como arqueólogo do saber. E é interessante a gente perceber isso, como alguns autores não se identificam dentro dessa categoria da filosofia. Porém, numa análise mais detalhada, a gente pode sim colocá-la como uma filósofa. Pela leitura da sua obra, a gente vê que ela parte do ponto de criar conceitos. Então isso faz com que hoje nós percebamos Hannah Arendt como filósofa. Então, assim, sobre esse livro, As Origens do Totalitarismo, esse livro ele é dividido em 3 grandes capítulos. O primeiro, que é As Origens do Antissemitismo, o segundo, o Imperialismo, e o terceiro, o Totalitarismo. Então, basicamente, essa é a divisão. Então, nos vídeos posteriores, trataremos desses capítulos em específico, esses 3 grandes capítulos. Então, assim, sobre o livro em si, que a gente vai fazer a análise hoje, vou até deixar aqui o livro. É interessante a gente perceber que de todos os livros que eu li sobre os eventos do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, e foram dezenas de livros, nada se compara com a análise desse livro, com a profundidade do livro da Hannah Arendt. É incrível e é fascinante, porque quando você já tem uma bagagem em determinado assunto, você te é permitido ter uma noção mais real e fazer essa comparação, né? Digamos assim. Então o que acontece? Esse livro ele se destaca muito pela questão da análise profunda que Hannah Arendt coloca. Então, assim, ele não é um livro que vai analisar a figura de Hitler, ele não é um livro que vai analisar a Segunda Guerra Mundial, né? Digamos assim, em específico, não é o foco dela. O foco da Hannah Arendt é analisar as origens do antissemitismo, do imperialismo. No primeiro livro, que ela fala sobre as origens do antissemitismo, ela coloca muito antes da Segunda Guerra Mundial as origens do antissemitismo. Então ela coloca ali que a formação dos Estados europeus, a desintegração dos Estados-nações, acabou contribuindo para a questão do antissemitismo, que ele tem início séculos antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então o que acontece? O antissemitismo ele esteve presente na forma da sociedade europeia. Então o que ocorre? Alguns escândalos de corrupção. Então, assim, os judeus eles estavam diretamente relacionados a atividades econômicas
dos reis. Então, assim, o papel da burguesia, como no começo, como um processo de libertação da antiga forma, e os judeus, eles estavam muito relacionados ao financiamento financeiro do antigo regime. Então, o que acontecia? Você ser contra os judeus era sinônimo de nacionalismo. Então, isso ela vai explicar muito no capítulo 1, as origens do antissemitismo, que a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. No livro 2, que ela fala sobre o imperialismo. Esse livro trata muito sobre a questão da burguesia, a ação da burguesia através das ações de imperialismo em outros continentes, a sua relação com conceitos que ela vai colocar, conceitos de ralé, de povo, mas a gente vai tratar no vídeo específico sobre esse assunto. E o terceiro livro, o capítulo que para mim é o mais brilhante, que ela vai analisar o totalitarismo em si. E aqui ela coloca a questão dos princípios e dos pilares de um regime totalitário. E ela coloca que uma das colunas de sustentação de um regime totalitário é a propaganda. Então, a propaganda ela é uma ferramenta para que o totalitarismo ele consiga galgar o poder. E após tomar o poder, a propaganda ela cede espaço para o terror. Então, ela faz uma comparação muitas vezes nas passagens do livro, ela faz uma comparação entre o regime nazista e o regime marxista, ou melhor dizendo, o regime comunista. Isso aí já ia entrar em outro ponto, mas então ela faz essa comparação entre o regime nazista e o que ocorreu na União Soviética, a questão do Stalin. Então, assim, é interessante a gente perceber como é rica esse livro. E ela coloca que uma das ferramentas de sustentação é a questão da destruição da individualidade e a implantação em análise última do totalitarismo, é destruir a espontaneidade como essência natural do ser humano e eliminar todo tipo de oposição. Então, para vocês terem ideia, eu vou colocar aqui o número de autores, de grandes filósofos e escritores que ela cita durante esse livro, só para vocês terem uma noção da profundidade da análise de Hannah Arendt. Então, assim, de todos os livros que eu li sobre eventos que envolveram direto ou indiretamente a Segunda Guerra Mundial, esse livro ele é sensacional, certo? Então, assim, eu particularmente, eu confesso que eu tive muita dificuldade inicial na leitura desse livro, porque eu até brinquei conversando com alguns amigos meus, meu conhecimento estava aqui, como se estivesse nessa altura. E o conhecimento que é exigido para você interpretar os fatos está aqui. Então eu me senti, de uma certa forma, desafiado na leitura desse livro. E o que eu acho muito positivo, porque para poder acompanhar isso, naturalmente, o meu nível intelectual ele tem que subir um pouco. E isso faz com que eu avance. Então isso é interessantíssimo, sabe? Para quem busca uma pesquisa, para quem tem interesse de conhecer sobre a análise do totalitarismo. E a gente fica assim impressionado com características de coisas, de fenômenos que inclusive a gente percebe em determinados momentos da modernidade, inclusive nos dias atuais, como a questão da propaganda, da desconstrução da verdade, o anticientificismo, o anti-intelectualismo. Tudo isso ocorreu dentro do regime nazista. Então, assim, esse livro a gente vai fazer, como já disse, 3 vídeos específicos desses capítulos, onde a gente vai dissecar em maior profundidade esses conteúdos. A gente vai ler algumas passagens e analisar em maior profundidade, ok? Mas de antemão, esse livro é fenomenal. Ele tem 825 páginas esse livro, mas é uma leitura que você tenta extrair ao máximo do conteúdo, porque quem é realmente estudioso do assunto do nazismo fica realmente fascinado com a profundidade
da natureza, da pesquisa de Hannah Arendt. É um livro assim, realmente fenomenal. Então esse vídeo foi uma rápida apresentação desse conteúdo sobre o livro da Hannah Arendt. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Fica atento aqui ao canal Mergulho na História. Todo domingo a gente vai, é nossa intenção colocar um vídeo nos domingos seguintes. Vamos fazer a apresentação desses conteúdos, tá certo? Então fica atento ao canal Mergulho na História aqui. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, suas sugestões, seus comentários. Isso é muito importante pra gente, tá certo? Então é isso. Agradeço a vocês. Muito obrigado pela atenção. Até mais.